Um abraço para você, telespectador, internauta que me acompanha pelo portal gazetaweb.com, pelo aplicativo TV+. Estamos de volta aqui na programação da nossa emissora genuinamente alagoana, que faz parte aí dos veículos da organização Arnon de Melo, para deixar você atualizado com as últimas informações do esporte. Daqui a pouco nós vamos falar dos preparativos do CRB para enfrentar o Avaí. Joga amanhã, tá? O CRB pela Série B, mas em jogo atrasado. No final de semana, o CRB joga de novo contra o Novo Horizontino. Aí sim, sequência de rodada, juntamente com as outras equipes, os outros 19 times da competição. O CSA que ontem não entrou em campo, mas o empate no domingo, agregado ao resultado do São Bernardo ontem, eliminou o CSA. Agora sim, nenhuma chance matemática o CSA de conquistar a classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. 8 vagas, né? O CSA não conseguiu ficar nem entre os 8. Aí eu vou dizer, meu irmão, é superar todo o grau de incompetência possível daquilo que a gente possa imaginar. E daqui a pouco nós vamos trazer detalhes com o Arne Oliveira a respeito desse assunto e os comentários da galera do Timaço da Gazeta, né, aqui participando conosco, trazendo também esse amplo cenário do futebol de Alagoas, nesse momento que nós estamos tendo despedidas das equipes, né, a grande maioria aí já parando suas atividades, como no caso do CSA, que vai parar no domingo, o Asa já parou, Cruzeiro também, representantes de Alagoas na Série D. Agora, tem o Alagoano Sub-20, a todo vapor, e tem também agora os preparativos para uma sequência de Série B do Campeonato Brasileiro com o CRB. Então, daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes, porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. É isso aí, portal gazetaweb.com, conosco também, retransmitindo neste exato momento a programação da TV Mar Canal 525. Quero abraçar o pessoal também, né, da redação do portal Gazeta Web, também acompanhando essas últimas do esporte que nós vamos colocar em evidência de agora para frente, tá certo? Olha só, pela próxima meia hora, tá? De muita informação aqui com o canal Esportes, que é apresentado por esse amigo de vocês a partir de meio-dia, de segunda a sexta-feira, ao vivo aqui na programação da TV Mar, com reprise no decorrer do dia, de acordo com a grade de programação da nossa emissora. Retransmissão do portal Gazeta Web, o aplicativo TV Mar que você baixa para seu smartphone é gratuito, e aqui, ó, as nossas redes sociais para interação com a produção do programa. Beleza? Copiou? Tudo certinho? Tá bom, então. Vamos dar sequência agora aqui ao programa. A organização das equipes para a próxima temporada também vai ser assunto no programa de hoje. Até porque muitas equipes já começaram a planejar, a colocar em prática seu planejamento visando 2024. Em Alagoas, Cruzeiro, Asa, representaram o nosso estado na Série D, mas já deram adeus à competição. O CSA para no domingo. A segunda divisão do Campeonato Alagoano, também de futebol principal, né, com futebol adulto, também foi encerrada com o Penedense campeão. Então, a maioria dos clubes de Alagoas, passando com o CSA no próximo final de semana, vão pensar também no planejamento de 2024, ou seja, suspender as atividades no chamado futebol profissional, não gosto muito de utilizar essa expressão, e só o CRB, pela sequência da Série B, que ficará em atividade. Os demais é Alagoano Sub-20, aqui no nosso estado, e o CRB, na Série B. Todos os outros só pensando em 2024. E o Guilherme Nobre, na participação dele inicial aqui no Canal Esportes, vai trazer também, né, todo esse panorama de preparação das equipes com o encerramento das atividades no calendário do futebol local, principalmente depois da participação em competições organizadas pela CBF, como a Série D e a Série C do Campeonato Brasileiro, chega agora com uma atração principal, pelo menos nesse início de Canal Esportes, ele que utilizou a camisa do Vasco, por isso que eu tenho um carinho por esse menino, integrante do Timaço da Gazeta, chega agora aqui para poder trazer essas informações. Vai, Gui, fala. E aí, galera, a maioria dos clubes alagoanos estão de férias, já pensando em 2024, mas mesmo assim, os bastidores estão muito movimentados. Nesta terça-feira iria acontecer uma reunião entre o governo do estado e alguns clubes que disputaram a segunda divisão, como o Penedense, o Jaciobá, o Guarani, o Miguelense, só que foi cancelada por um problema de saúde, mas mesmo assim
muita calma nessa hora, porque essa reunião deve sim acontecer e o objetivo desses clubes é conseguir recursos financeiros para ajudar aí nas contas, um patrocínio, assim como CRB, CSA e ASA possuem algum vínculo com o governo do estado. E por falar nessas equipes, o Penedense, atual campeão da segunda divisão, promete chegar muito forte para a temporada 2024. A equipe já se reuniu, os diretores do clube já se reuniram no início dessa semana, pensando no planejamento para a próxima temporada, e a ideia, o primeiro passo é contratar um treinador. O primeiro nome é Jaelson Marcelino. O Penedense quer muito a permanência dele, mas falta resolver alguns trâmites financeiros, e aí a gente vai ver o fim dessa história ao longo da semana. Forte abraço, galera! Um abraço, Guilherme. Tá certo, Jaelson Marcelino, que tem uma história, né, de muitas conquistas como jogador e também como técnico aqui no futebol de Alagoas. Sagrou-se agora, né, recentemente, há 2 semanas, campeão alagoano da segunda divisão pelo Penedense, que depois de quase 10 anos, né, volta à primeira divisão do futebol do nosso estado em 2024, fazendo parte aí de um grupo que já tinha 7 equipes, já que o Desportivo Aliança foi rebaixado, né, esse ano, né, não vai jogar ano que vem na primeira divisão. Então, 7 equipes permaneceram: CSA, CRB, ASA, Murici, Cururipe, Cruzeiro, né? E agora se juntando para esse grupo aí de 8, o Penedense, que é um dos mais tradicionais times do nosso estado. Manter o Jaelson Marcelino pode ser uma alternativa muito interessante. Agora, inclusive quando se tem o apoio, a injeção financeira do influencer Carlinhos Maia, que nós colocávamos aqui essa informação em destaque na semana passada, matéria que estava inclusive assinada pelo Guilherme Nobre, pelo portal GazetaWeb.com. Então, vamos ver como virá o Penedense, né? Porque às vezes o grande desafio é a permanência. Quando sai da segunda divisão para poder disputar a primeira divisão, o maior desafio dessas equipes é a permanência, se manter depois de 1, 2 anos que já estabilizou, já deixou de ser essa novidade na competição, aí é pensar em algo mais ambicioso. Se bem que quando se trata de campeonato alagoano, todos nós já estamos acostumados a ver aqui que CSA e CRB são sempre os favoritos. O CSA, que esse ano não fez um papel à altura daquilo que o torcedor esperava, o CSA sequer conquistou classificação para o chamado mata-mata, que é a segunda fase, a fase semifinal do alagoano. Foi eliminado na primeira fase, todos lembram disso. Ano que vem, Copa do Brasil, só se a CBF abrir espaço, né, criar uma competição mais democrática, e o CSA pelo ranking de repente pode participar. Mas é uma situação que CRB, ASA, CRB campeão, ASA vice, vaga garantida na Copa do Brasil. E a outra vaga ficou para o Murici, que ganhou a seletiva da Copa do Brasil lá em Palmeira dos Índios contra o CSE, que foi o campeão da Copa Alagoas. Aí ano que vem, representantes de Alagoas na Série D, ASA e CSE, ok? Representantes de Alagoas na Copa do Brasil, CRB, campeão alagoano atual, o ASA, vice-campeão, e o Murici na Copa do Brasil. Então o CSA, só uma pré-Copa do Nordeste ali pelo ranking, ao lado do ASA, pegando pré-Copa do Nordeste, o CRB já entra na fase de grupos por ser o campeão, o atual campeão alagoano. Então essa é a atualização da situação de momento dos clubes de Alagoas no quesito calendário 2024. Agora, das outras equipes só tem Campeonato Alagoano e Copa Alagoas. E aí tem que utilizar essa competição, Cruzeiro, o próprio Penedense, para poder conquistar um calendário para 2025. Vamos acompanhar. Juniele Rocha. A Juniele hoje proporcionou um momento muito engraçado no grupo. Uma piada interna que eu vou compartilhar com vocês. Aí ela andando com o cachorrinho dela na rua. E aí uma pessoa grita: Juniele, olha, avisa o Viderlan que vai ter cabaré essa noite. Eu digo: ué, rapaz, história? Oi? Comigo? Pois é. Então, a Juniele agora participa com a gente, trazendo informações do CRB e do CSA. Ela que trouxe nas últimas semanas muitas notícias do Mundial de Futebol Feminino e agora chega para poder também abrilhantar aqui a nossa sequência de programação com essas notícias de CSA e CRB e os preparativos para a sequência da semana, onde se tem compromissos pela Série C e pela Série B do Campeonato Brasileiro. E aí, Juniele, vem para a roda.
Fala pessoal, muito bom dia a todos. Depois de um fim de semana de futebol, tanto CSA quanto CRB focam agora em suas próximas partidas. O CRB que vai cumprir o jogo da 17ª rodada, amanhã contra a equipe do Avaí. Esse jogo foi adiado e está acontecendo quase 40 dias depois. O técnico Daniel Paulista tem retornos importantes para essa partida e espera conseguir uma vitória, que daria uma sequência importante para a equipe na competição. Já o CSA, que cumpriu a 18ª rodada, espera por um milagre para poder conseguir uma classificação ainda nessa Série C do Campeonato Brasileiro. É apenas um milagre realmente daria à equipe azulina essa classificação. Depois do empate em 0-0 contra a equipe do Remo, ficou muito difícil a situação da equipe. Inclusive o técnico Marcelo Cabo praticamente jogou a toalha e disse que seria quase impossível, pois matematicamente, realmente a equipe está virtualmente desclassificada da competição. Visualizar o fim da temporada para a equipe azulina realmente nesse mês de agosto. A gente aguarda mais informações da equipe que vai se preparar para a próxima partida que vai acontecer no sábado contra a equipe do Amazonas para cumprir o 19º jogo pela Série C do Campeonato Brasileiro. Pois é, Janiele, tem que visualizar já a próxima temporada mesmo, porque como você bem colocou, se antes do jogo contra o São Bernardo, né, o jogo do São Bernardo ontem, o CSA ainda tinha possibilidades matemáticas de alcançar uma classificação, estava virtualmente eliminado da Série C, essa confirmação veio logo um pouco mais tarde e você agora vai poder acompanhar nessa sequência do Canal Esportes no portal Gazeta Web, dando destaque à vitória do São Bernardo, né? Está aqui na parte de baixo. Olha aí, São Bernardo vence Ipiranga e CSA está eliminado da Série C. Vamos abrir essa matéria aqui, que traz detalhes. O Guilherme Nobre foi o responsável, né, pela matéria. São Bernardo marcou de pênalti aos 55 minutos do segundo tempo. E agora o CSA jogará a 3ª divisão mais uma vez no ano que vem. 55 minutos do segundo tempo. Minha gente, se não tivesse saído esse gol de pênalti aí, a partida estava rolando até agora. Estava rolando até... Porque a ordem do dia era o São Bernardo tinha que vencer. E a matéria começa da seguinte forma. O sonho acabou. O CSA jogará a Série C em 2024. Na noite de ontem, o torcedor azulino precisou secar o São Bernardo para seguir com chances de classificação. Mas não teve jeito. No estádio 1º de Maio, em São Paulo, os paulistas venceram o Ipiranga de Erechim pelo placar de 1-0 e, com isso, o azulão ficou sem chances matemáticas de classificação. A eliminação azulina ainda foi com tons de crueldade. O CSA, que empatou com o Remo por 0-0 no último domingo, torcia para um empate ou uma derrota do São Bernardo. O time paulista foi melhor no embate, mas não conseguia furar a defesa gaúcha. O alento, ou pesadelo para os azulinos, entre aspas, né? Só veio aos 55 minutos do segundo tempo após pênalti marcado. E todos os detalhes dessa matéria você acompanha também no portal gazetaweb.com, assinado aí pelo Guilherme Nobre, que relata, né, toda essa história que deu vitória para o São Bernardo, resultado que classifica a equipe paulista para a segunda fase da competição, mas elimina automaticamente o CSA, que só pode agora ficar mais próximo, um ponto apenas, mas não é o suficiente para poder permanecer vivo, porque a última rodada será no domingo. E o CSA, mesmo que venha a vencer o Amazonas, não tem mais possibilidades de classificação. Não é isso, Arne Oliveira? Traga as notícias atuais do CSA sobre esse resultado do São Bernardo e também o futuro do Azulão do Mutange para esta semana enfrentar o Amazonas só para cumprir tabela. O Arne é com você. Não deu realmente para o CSA na última chance que ainda tinha para continuar com a esperança de chegar à próxima fase, a segunda do Campeonato Brasileiro da Série C. No jogo de ontem, o São Bernardo, no último minuto, aos 55, né? O árbitro deu acréscimos em cima de acréscimos. Ontem, no jogo realizado no ABC Paulista. E o São Bernardo ganhou pelo placar de 1-0, com um gol de pênalti. No último minuto do jogo, bastou o São Bernardo fazer o gol para o jogo acabar.
o time paulista chega aos 28 pontos, o CSA só pode chegar aos 27 se chegar a vencer a equipe do Amazonas no último jogo da rodada. CSA não tem mais chances de classificação. A esperança acabou. E agora é o time buscar uma reestruturação no seu futebol profissional após o Campeonato Brasileiro. Fazer o planejamento para a temporada de 2024. Time do CSA que deve ser completamente reformulado, mas a gente vai acompanhar tudo na programação da TV Mar, da Rádio Gazeta Arapiraca, para você que acompanha o nosso boletim diário. O Arnel Oliveira, essa é a realidade do CSA. E nós já repercutimos essa situação ontem mesmo, né, depois do jogo, com a entrevista coletiva do Marcelo Cabo. Para quem não acompanhou a entrevista, o grau, né, que o Marcelo Cabo passou nessa entrevista aqui, né, bastante abatido na oportunidade pelo resultado, porque, me colocando na posição do Marcelo Cabo, ficando aqui do lado dele, né, como se eu fosse o Marcelo Cabo aqui, né? O time tem 2 jogos em casa, Botafogo da Paraíba e o Remo. Se vencesse, poderia estar vivendo esse jogo contra o Amazonas dependendo só de si. Vencer, dependendo do tropeço de outras equipes aí, e estava com a classificação assegurada entre os 8. Gente, eu estou falando, são 8 vagas. 8 vagas. O CSA não conseguiu ficar em uma competição de 20 times, nem entre os 8, pô. Nem entre os 8. Então, assim, não tem uma outra palavra a não ser incompetência. Eu vou reproduzir apenas um trecho inicial dessa fala do técnico do CSA, Marcelo Cabo, que retrata bem aquilo que foi o CSA desde que ele chegou no clube. Para mim, o Marcelo Cabo ele tem culpa em algumas questões, mas não é o principal responsável, gente. Brincadeira. O cara chegou com o trem andando em um quadro delicado e com um time que foi montado por uma diretoria que, no geral, foi um show de trapalhadas, o CSA. Foi um show de trapalhadas do CSA. Vou citar aqui o porquê o Viderlan está dizendo isso, show de trapalhadas. CSA foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste. CSA foi eliminado na primeira fase do Campeonato Alagoano. Sequer passou para a semifinal do Campeonato Alagoano. O CSA, quando chegou na Copa Alagoas, tinha um time jovem, time sub-20 disputando a competição. Quando viu que tinha se lascado no Campeonato Alagoano, aí botou o time principal, perdeu para o Asa em Arapiraca, na semifinal, foi eliminado. Aí veio a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí o CSA, com um grupo de 20 equipes, não consegue ficar entre os 8. Incompetência é a palavra, não tem outra justificativa. Incompetência de diretoria, incompetência de departamento de futebol, incompetência na montagem de elenco, incompetência de jogadores. Só não tem aí a incompetência do torcedor, que foi ao estádio e fez o papel dele, até o último instante, confiando no time do CSA. Marcelo Cabo falou sobre esse assunto. Acompanhe. Uma situação que a gente, momentaneamente, muito delicada, né? A gente, matematicamente, a gente pode até ter algum percentual de oportunidade, mas virtualmente a gente tem que ser realista, que as chances são mínimas e remotas. A gente precisava sair com essa vitória hoje para que a gente pudesse ficar vivo na competição e com boas oportunidades para o último jogo, mas infelizmente a gente não teve a competência de transformar. Parou? A gente não teve a competência. Eu fiz questão de chegar nesse ponto do Marcelo Cabo aqui para que você em casa possa entender. Quem está dizendo que teve incompetência na história, não só é o Viderlan, não. O treinador afirmou incompetência. Faltou competência. Então, quando falta competência, significa o quê? Incompetência administrativa. Então, esse é o retrato do CSA. O Marcelo Rocha está vivendo também de perto o dia a dia do CRB, que já enfrenta o Avaí. O jogo será amanhã, uma partida atrasada, né? O CRB tem a oportunidade de continuar aí emplacando uma boa sequência de resultados positivos na competição. E o Marcelo chega agora na nossa programação para trazer detalhes, mais um integrante do timaço da Gazeta desfilando aqui na programação da TV Mar.
Informações do Clube de Regatas Brasil para você, assinante da nossa TV Mar, canal 525 da NET Claro, e você, ouvinte da nossa Rádio Gazeta Arapiraca. O Clube de Regatas Brasil voltou aos trabalhos ontem no Ninho do Galo, depois da vitória de 2-1 diante da equipe do ABC no último sábado. Para esse jogo contra o Avaí, o jogo que acontece amanhã, coloque na sua agenda, torcedor, o jogo acontece às 19 horas. A direção já definiu os valores dos ingressos, R$ 10, R$ 30 e R$ 70. Para você que é sócio, já tem a tranquilidade. Vai direto para o seu local no Estádio Repelé, na categoria em que você paga o sócio torcedor. Agora, falando com relação à equipe do Daniel Paulista, ele vai contar com 2 jogadores que não jogaram contra a equipe do ABC. Eles estavam suspensos, terceiro cartão amarelo. O Anderson Leite, volante, e o João Paulo, o meia. Esses jogadores já voltam para o jogo de amanhã. Lembrando que o titular é o João Paulo. Fica à disposição o Anderson Leite. O Gum faz um exame hoje para saber a situação dele com relação a... Ele sentiu a coxa e foi substituído no jogo do sábado contra o ABC, entrou o Matheus Mega. Se ele vai fazer exame, aí praticamente não vai para o jogo amanhã. Mas isso quem define é o departamento médico que passa para o Daniel Paulista, que é o treinador. É isso mesmo, né? O Daniel Paulista é o treinador, vai definir, né? Quem é que está em melhores condições para poder vestir a camisa do CRB e fazer com que a equipe possa alcançar mais resultados positivos. Já que falamos de Série C e de Série B agora com o Marcelo Rocha, vamos trazer a classificação de momento nessas duas competições para você entender como vive cada momento o CRB pela Série B e o CSA pela Série C, o momento deles em cada competição. Começando pela Série C. O CSA hoje não aparece nem entre os 9 primeiros colocados, está na 11ª colocação com 24 pontos. A vitória de ontem do São Bernardo fez a equipe paulista abrir 8 pontos de vantagem em relação ao CSA. Então, a briga hoje, o Náutico corre por fora, o Confiança ainda tem uma pontinha de esperança, né, matematicamente, mas Botafogo da Paraíba, 29, São José, 28 e São Bernardo, 8º colocado com 28, esses não podem ser mais alcançados pelo CSA. O Operário é o líder, tem 33 pontos e com o resultado de ontem do São Bernardo, ao vencer o Ipiranga, acabou sendo aí determinante, né? Foi o tiro de misericórdia, na boa expressão do futebol, para a continuidade do CSA na competição. É se organizar para o ano que vem, tentar fazer um trabalho um pouco mais organizado, ou muito mais organizado, de poucas bravatas, de poucas brigas e desentendimentos internos, de pouca fofoca, né? Que é um ambiente do CSA, um ambiente cercado de fofoca, de disse-me-disse, de carregadores de pasta que fica com conversinha aqui com o dirigente e conversinha ali. Aqui mesmo, no estúdio da TV Mar, aqui embaixo, tem uma cafeteria aqui, né? No The Square. Passa aqui no sábado de manhã para tu ver, 9 horas da manhã. Meio mundo de conselheiros, só um falando da vida do outro ali, falando da vida do outro, entendeu? Ambiente de fofoca, é isso que acontece, entendeu? No CSA hoje. Então, para ver se no ano que vem a equipe joga a Série C à altura daquilo que o torcedor espera, com condições de brigar por uma das 8 vagas dos 20 times participantes da competição. Graças a Deus que o CSA ainda não caiu, porque pior seria se tivesse caído, com o time que tinha e com o planejamento que teve e com as vaidades que existem no ambiente do clube. Isso é uma coisa terrível, triste demais. Vamos para a Série B, dá uma olhada agora na situação do CRB. O CRB que veio de vitória, venceu o ABC na última rodada, né? Então tem aí na 12ª colocação com 32 pontos, pode hoje chegar aos 35, muito importante para o CRB. O CRB mesmo com a vitória na rodada passada não ganhou posições. Se você observa em relação aos outros times, o CRB hoje no jogo contra a equipe do Avaí vai chegar ao 24º compromisso, ficando praticamente igual aí às outras equipes. O Botafogo de Ribeirão Preto também tem 23 jogos disputados na competição. Então isso significa que o CRB, hoje sim, se o CRB vence o Avaí, no caso hoje o que eu falo no jogo de amanhã, se o CRB vence o Avaí, o CRB pode ganhar pelo menos 1 ou 2 posições. E aí vai entrar a 25ª rodada para o jogo contra o Novo Horizontino para tentar emplacar uma boa sequência de resultados positivos. Aí sim, se o CRB consegue emplacar 3 vitórias consecutivas, aí perde uma, aí vence mais 3,
aí é de se sonhar, não só com permanência dá para poder garantir, tranquilo, mas também brigar por uma das 4 vagas. Porque se a cada 12 pontos possíveis o CRB faz um aproveitamento de 9, é um aproveitamento muito alto para esse retorno, né? Os chamados jogos da volta da Série B. Mesmo com a 25ª rodada, ou seja, com algumas partidas já queimadas nesta fase, né, de jogos da volta da competição. O Vitória lidera, tem 47 pontos já assegurado, o Sport também já assegurado, sem chance de queda, pensar mesmo no acesso dessas 2 equipes. E no final de semana, o CRB enfrenta o Novo Horizontino aqui em Maceió. Lembrando que amanhã tem um jogo contra o Avaí, que é um jogo atrasado. E logo depois, o CRB joga aqui contra o Novo Horizontino. E aí é de se esperar, né, a presença de um grande público no estádio Rei Pelé. O Henrique Pereira chega agora também na nossa programação para poder trazer os seus comentários a respeito ainda de CSA e CRB nesta sequência de temporada. Henrique, é com você. Vamos lá. Quando terminou o jogo contra a equipe do Remo, o técnico Marcelo Cabo falou: enquanto houver 1% de chance, a gente vai ter 99% de fé. Bom, agora não tem mais nada de chance. O CSA está oficialmente eliminado da Série C por conta da vitória do São Bernardo diante do Ipiranga. 1-0, gol no finalzinho, marcado de pênalti, em drama e tal, enfim. Como os caras chegaram agora a 28 pontos, o CSA só pode chegar a 27, babau, já era apenas cumprir tabela contra o Amazonas. Lamentavelmente, foi assim que o CSA desenhou a sua caminhada na 3ª Divisão Nacional. Agora, juntar os cacos e pensar em 2024. Até porque, meus amigos, muita coisa precisa ser arrumada. A gente sabia das dificuldades, a transição 22-23 não foi nada fácil, mas se projetava pelo menos uma retomada nos ânimos e no devido curso da nave azul na Série C, coisa que não aconteceu. Campanha pífia, com um pouco mais de 50% de rendimento dentro de casa, deu no que deu, foram justamente os pontos perdidos dentro de casa, no estádio Rei Pelé, diante do torcedor, que fizeram com que o CSA não se classificasse, pelo menos entre os 8, para garantir vaga na segunda fase. Muito problema, pouca solução, e agora tem que esperar o ano que vem. O Clube de Regatas Brasil se reapresentou nesta última segunda-feira e agora foca as atenções para o duelo desta quarta contra o Avaí. Como a gente falou, os caras vêm de uma boa vitória, não vai ser um jogo fácil, o torcedor deve comparecer dentro do possível ao estádio Rei Pelé para ajudar esse time do Galo a conquistar uma segunda vitória consecutiva. Caso isso aconteça, o CRB pode encurtar a distância para o G4 para 7 pontos. E aí, já dá uma animada. Se ganha a outra, engata 3, diminui ainda mais a depender da combinação de resultados. É justamente isso que precisa o CRB, caso queira alguma coisa a mais. A gente tem a possível volta do Anderson Conceição à zaga, porque o Gum saiu machucado e possivelmente não terá condição de jogo. Ele sentiu problema muscular. Ramon tá lá, o Mega, que foi o escolhido para substituir o Gum, também corre por fora, mas é possível que a gente tenha uma zaga diferente nesse jogo do Galo contra a equipe do Avaí. Henrique, amanhã você estará de volta na nossa programação também, né, como integrante do Timaço da Gazeta, trazendo o seu comentário sobre esta semana de CRB e de CSA, assim como os outros também, Guilherme Nobre, Juniele Rocha, Marcelo Rocha e o Arne Oliveira, todos que participaram também desta edição do programa Canal Esportes. Nós vamos nos despedindo de você, muito obrigado pela audiência, por você que ficou ao nosso lado nesses últimos 30 minutos aí, né, de muita informação sobre o futebol. Acompanhe a reprise no decorrer do dia, de acordo também com a grade da nossa emissora, genuinamente alagoana. E amanhã, depois de meio-dia, estaremos de volta, trazendo as últimas do esporte nesse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã.